Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 87ª Sessão Ordinária, em 11 de outubro de 2011. Presidência dos senhores vereadores, Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, Ivanir de Melo, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Paulo Pinheiro, Dr. Jorge Manaia, Dr. Carlos Eduardo, Ivanir de Melo, Eliomar Coelho, Dr. Edson da Creatinina, Tereza Berger, Tio Carlos e Jorginho da SOS, 9, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 2 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Refazendo a fala, o próximo orador inscrito é o Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, demais vereadores e vereadoras, assessores e assessoras, público nas galerias e nos gabinetes, telespectadores da TV Câmara. Logo que comecei meu mandato aqui nesta casa, em fevereiro e março, visitei as obras do local onde vai ser implantado o Porto Maravilha, e ali perto do Hospital dos Servidores do Estado, foi descoberto um sítio arqueológico, que é o Cais da Imperatriz, o Cais do Valongo, e muito nos preocupou a preservação daquela área arqueológica, que podia estar em perfeita comunhão com a modernidade do Porto Maravilha. Novos fatos aconteceram naquela área e, neste feriado, eu fiz um contato com um arqueólogo aqui do Rio de Janeiro que me passou algumas informações que eu vou relatar para vocês aqui agora. A zona portuária do Rio está vivendo a fase mais importante da sua existência centenária. Desde o erguimento do Cais do Porto, depois desse século de esquecimento, a Prefeitura do Rio está reformando a infraestrutura urbana daquela área. Toda a imensa reforma pretendida para aquela parte importante do centro da cidade precisa incluir a preservação da memória social e da identidade cultural da região, parte da história do país. Desde março, com a descoberta do Cais do Valongo, nas obras da Praça Barão de Tefé, tomei conhecimento, através de representantes do movimento negro da cidade, de sua mobilização para que sua história e seu legado sejam incluídos no projeto Porto Maravilha. Instituições dos 3 níveis do poder público da cidade, representativas da população negra, se uniram para formar um projeto ambicioso ao nível da importância deste legado, que não é só do Rio, mas de todo o Brasil. Este esforço resultou no projeto denominado Memorial da Diáspora Africana do Rio de Janeiro. Projetado para ter lugar nas docas nacionais, com a ideia de ocupar móvel próprio federal na rua Coelho Castro, atualmente o local é usado pela organização não governamental Fome Zero, em regime de comodato.
O projeto visa aproveitar o espaço para abrigar um museu e contar toda a brava e trágica história da chegada de cerca de 4 milhões de africanos ao Brasil em mais de 350 anos. Consta que ali desembarcaram 1 milhão em 50 anos, tornando o Valongo o mais importante lugar de chegada de africanos nas Américas. O projeto pretende proporcionar ao visitante uma visão das terríveis condições que enfrentaram esses africanos na travessia atlântica e mostrar imagens e objetos que contam sobre a presença africana no Brasil e seu legado de cultura negra. Prevê também usar o espaço para capacitação profissional por meio de cursos de inglês, de guia turístico, de gastronomia, hotelaria, entre outros, visando preparar a população residente na área para ser aproveitada nos grandes eventos internacionais da cidade. O movimento negro quer o memorial como um complemento, um somatório dos amplos projetos de revitalização em curso. O memorial terá 2 impactos profundos. O primeiro é turístico, na medida em que milhares de visitantes serão atraídos por essa história trágica, porém fascinante, da grande aventura africana nas Américas. Isto já ocorre em centros como Liverpool, no Reino Unido, Nantes, na França, Minneapolis, Connecticut e Detroit, nos Estados Unidos, onde museus da diáspora africana atraem milhares de visitantes todos os anos. No Brasil, o país que mais recebeu escravos africanos no mundo, este será o primeiro. O segundo impacto é educativo, um lugar onde alunos da rede pública e privada terão contato com toda a informação sobre a diáspora africana no Brasil e seu imenso legado cultural, um tema pouco enfatizado nos currículos escolares. Teremos um espaço nobre para a apresentação das manifestações da cultura popular da raiz africana e suas ramificações. Será a oportunidade de lidarmos com nossa herança africana com respeito e orgulho, em contraste com um passado que era de esquecimento e preconceito. O argumento do projeto foi colocado na internet faz meses e está sendo debatido com a sociedade e seus órgãos representativos. A finalização ainda não aconteceu, pois aguarda um posicionamento da Prefeitura. A sociedade tem demonstrado grande interesse pelo memorial, mas há uma falta de articulação com os diversos níveis do Estado e, principalmente, falta de conhecimento da posição que a Prefeitura terá sobre o projeto. Um agente importantíssimo nesse processo, incluindo, é claro, a nossa Câmara Municipal. Tenho certeza das qualidades do projeto e de que a aliança no Rio dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, pode favorecer essa realização. Todos esses fatores caminham a favor do Memorial da Diáspora Africana, faltando apenas pequenos acertos para que o povo do Rio ganhe, em nossa opinião, o maior presente de sua história no campo do patrimônio e de sua própria história. No começo do ano, como eu disse, eu fui visitar as descobertas do Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz, e não só fiquei impressionado, porque aqui no Rio de Janeiro, locais com sítios arqueológicos são muito raros, né? E eu, na minha vida toda aqui, visitei pouquíssimos, e está na hora da Prefeitura valorizar cada vez mais essa descoberta. Ao mesmo tempo, como médico, constatei naquela ocasião enormes poças d'água, isso era fevereiro, março, nós estávamos em plena epidemia, mais uma epidemia de dengue, e aquelas poças estavam lá presentes sem nenhum cuidado. Este fim de semana passada, melhor dizendo, sábado e domingo, eu visitei mais uma vez as obras do antigo Jardim Zoológico, onde vai ser erguido um parque, o Parque do Recanto do Trovador. Para minha surpresa, eu já relatei isso aqui e vou continuar relatando, assim como vários vereadores batem numa tecla até que a Prefeitura nos ouça, e eu tenho certeza que
isso chega, né, ao ouvido do prefeito e de seus secretários, as obras do parque eram feriado, não estavam em andamento, mas pelo andar das obras, elas estão muito atrasadas. Há enormes poças d'água dentro do parque lá do Trovador, e o Jornal Extra já mostrou, né, o perigo que tem uma piscina abandonada perto daquele local. Não adianta nada o governo fazer uma série de reuniões e propaganda a respeito de 10 minutos de atenção ao cuidado com a prevenção da dengue, e nos próprios locais próprios do governo existem focos de proliferação do Aedes aegypti. Finalmente, quero lamentar, né, o que aconteceu hoje na Praça Tiradentes, né, todos nós ainda estamos sob o impacto, né, e estarrecidos. Quem viu as imagens da hora da explosão foi uma coisa impressionante. Lamento profundamente a morte de 3 pessoas, 14 estão internadas, e eu espero que, se Deus quiser, não haja mais mortes devido a um acidente gravíssimo que houve com gás, que uma pessoa se utilizava dentro de um restaurante de maneira inadequada. Boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, funcionários da casa, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara. No dia de hoje, venho a esta tribuna para falar sobre um problema sério que tem acontecido em nossa cidade e que tem trazido uma preocupação muito grande para todos aqueles que militam na área da saúde. No ano de 91, foi criado o Banco de Olhos como departamento da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mas em 2002 ganhou personalidade jurídica para cumprir exigências impostas pelo Ministério da Saúde, que normatiza o funcionamento de bancos de tecidos oculares, que precisam estar credenciados ao Sistema Nacional de Transplante para funcionarem. Esse credenciamento é que possibilita aos bancos ter o convênio com o SUS, Sistema Único de Saúde, e receber pelos procedimentos realizados. Em dezembro de 2003, foi assinado um convênio de cessão de espaço com o Hospital Geral de Bom Sucesso para viabilizar a instalação do banco de olhos e consequente funcionamento. Assim foi feita a primeira obra e deu-se início ao processo de credenciamento que tinha como primeiro passo a inspeção da Vigilância Sanitária Estadual, que após várias visitas em março de 2006, o banco de olhos foi interditado para adequação e ampliação do espaço de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária. Tendo como principal objetivo o convênio com o SUS, pois só com este que se torna o banco de olhos viável, e assim iniciou-se um trabalho de captação de recursos para a realização da segunda obra, mas, consequentemente a isso, contra isso uma dívida de encargos sociais, INSS, FGTS, etc. Em julho de 2007, após a liberação da Vigilância Sanitária e o credenciamento do Sistema Nacional de Transplantes, retornou-se o processo de convênio, mas esbarrou-se no pagamento dos encargos atrasados, que vem o impedimento de não se poder comprovar a regularidade junto ao SICAF, sendo essa uma das exigências para se ter convênio e captar recursos com instituições públicas. Em setembro de 2008, o Banco de Olhos recebeu uma doação da Light, que possibilitou o pagamento de parte da dívida, e assim foi dado entrada em solicitação de parcelamento junto ao INSS. Em março de 2009, obteve-se resposta do parcelamento, porém apareceram outros débitos, que não poderiam ser incluídos no parcelamento, e para que se possa obter o cadastro e prosseguir com o processo de credenciamento, esses débitos devem ser quitados. Com isso, nobres vereadores, colegas vereadores, já requeri uma reunião com o líder do meu partido, PSS, na Câmara Federal, deputado Hugo Leal, para o dia de amanhã, para que ele interceda em favor dos munícipes de nossa cidade, no sentido de dar uma solução o mais rápido possível junto ao governo federal, e que o Banco de Olhos seja viável no Hospital Geral
de Bom Sucesso e com um custo bem mais baixo do que aquele que é realizado na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, onde um transplante dessa ordem gira em torno de R$6.000, e se feito aqui no Hospital de Bom Sucesso, com certeza os custos serão muito menores. Antes de passar ao próximo tópico que eu gostaria de registrar hoje, de fazer o registro hoje, eu queria dizer aos senhores e às senhoras que nos assistem nesse momento, e companheiros vereadores, vereadoras, que eu sou do tempo que nós realizávamos as nossas compras, quando era um aparelho de eletrodoméstico na Casa Garçom, um terno na Ducal, chegávamos lá, comprávamos, geralmente em dinheiro, porque nem cheque tinha. Eu sou dessa época, podem acreditar, embora não pareça, eu acho que todos aqui podem observar que eu dou a impressão de ser bem mais jovem, mas eu sou dessa época, comprava na Garçom. E para que nós façamos hoje uma compra online, você tem agora as diversas formas que são facilitadas para que isso seja realizado. Só que eu quero pedir a atenção das pessoas que fazem esse tipo de compra, porque quando ela é efetuada, é algo que se faz com muita rapidez, com muita tranquilidade. Você não tem dificuldade nenhuma. Imediatamente você dá um número do teu cartão de crédito, aquilo ali é sacado do saldo que você tenha, etc. Mas não tenham a expectativa de fazer troca. Nós estamos com um funcionário que trabalha comigo e eu tenho tido outras informações de pessoas que fizeram compras online e, por acaso, esse funcionário meu, que trabalha comigo, Luiz Henrique, ele fez uma compra através do Submarino e está pagando todos os seus pecados para poder efetuar a compra dentro do período que é estipulado, dentro do tempo certo, tudo direitinho, mandou o e-mail para eles, eles mandaram a resposta, agora estão alegando que aquela compra, aquela queixa foi feita extemporaneamente, o que é uma inverdade, está provado com documentos que isso não ocorreu, e ele já está no 4º protocolo. Como fazem protocolos? Agora, a solução até agora não veio. Então, eu quero chamar a atenção, aproveitar até que hoje nós estamos com a TV Câmara realizando esse trabalho conosco, que dá uma visibilidade enorme, né, para a Câmara dos Vereadores, e queria dizer que tenham cuidado quando comprar, principalmente nessa empresa que é a Submarino. Eles estão trazendo um problema sério, porque cria uma insegurança muito grande para as pessoas que realizam a compra através de cartão de créditos e através da internet. Vamos ficar atentos a isso. Se porventura isso não tiver solução, uma ação será instaurada e eu continuarei falando aqui a respeito desse assunto para que as pessoas tenham cuidado. É Submarino o nome da empresa. Eu queria, antes de encerrar, senhor presidente, dizer que nós gostaria muito de, neste momento, de saudar, antes de encerrar, os homenageados deste próximo dia 15 de outubro. Saúdo todos os professores e todos os educadores de nosso município. Ser professor nos dias de hoje é uma tarefa árdua, a qual, na maioria das vezes, os resultados vêm com muito suor, persistência e lágrimas. Nos tempos pós-modernos que vivemos, junto com a revolução industrial e tecnológica, veio também a revolução de valores. Valores que mudaram tanto e transformaram a família, a escola, enfim, a sociedade atual. Será que deveria ser assim? Com certeza não dá para andar na contramão do desenvolvimento, mas juntos podemos preservar valores como respeito, amor e solidariedade. Com saudosismo, sim, lembramos do tempo em que estudávamos, de quando a professora ou a diretora entrava na sala de aula, todos se levantavam pelo respeito e pelo valor que tinha o professor para seu aluno, e até mesmo na reunião com os pais para tratar dos boletins e de aprendizagem, não de violência e indisciplina.
professor, que coragem! E por que não dizer que grande dádiva e dom de ensinar em tempos tão difíceis a falta de estrutura familiar, a pobreza, o descaso que passam as nossas crianças, a violência, a corrupção que desvia recursos que poderiam ser melhores aplicados em educação e em melhores salários. Tudo isso não o fazem desistir de transformar o homem, porque aquele que aprende se transforma e quem se transforma faz a diferença onde quer que esteja. Como o cientista transforma a matéria, o professor transforma o ser. E nesse dia especial que se avizinha, 15 de outubro, médicos, advogados, vereadores, administradores e tantas outras profissões, inclusive o professor, te dizem: obrigado, professor. Professor que também é chamado de mestre, e mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínio, mas o que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá o seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestre, é você, professor, que tem tanto do nosso agradecimento e é um amigo que sabe compreender, que estimula, que comunica e enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura. E saiba que seremos sempre seus discípulos na grande escola da vida. Obrigado por existir, professor. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, nosso presidente, nesse momento, Ivanir de Mello, toda a mesa, né, os secretários dos gabinetes, todos os visitantes também que estão hoje ouvindo a gente aqui pelos gabinetes dos vereadores. Para nós, essa quinta-feira é uma quinta-feira de mais um dia que um milagre que não vai se repetir. Graças a Deus estamos aqui. Poucos vereadores hoje aqui na casa, mas mesmo assim a gente está aqui encontrando nossos amigos, amigas. Nosso amigo, nós falamos da dengue, né? Da dengue. É uma coisa muito séria dentro do nosso município do Rio de Janeiro, nós como parlamentar do município do Rio, porque a dengue, muitas vezes não sabe. Uma experiência que eu estive observando, que aonde o mosquito coloca os seus ovos, ele dura tempo pra caramba ali, pode dar sol, que ele vai estar ali, mas quando começar a chover, que tiver água, vai acontecer, os mosquitos vão nascer, não vai precisar de um vir voando para colocar o ovo não, porque o ovo já vai estar ali. Então é muito complicado, principalmente o mosquito da dengue, que traz até a morte. Então acho que a gente está tendo, eu não sei, eu queria até que alguém, até do Poder Executivo, viesse passar para a gente, se através hoje do meio ambiente, se a gente está tendo dificuldade dos carros fumacê, quer saber se tem algum projeto que proíbe o fumacê circular dentro do Rio de Janeiro. Gostaria que o Poder Executivo viesse dar essa olhadinha para a gente aqui, nós vereadores, e temos cansado de pedir esse carro fumacê e que não passa. E que é o carro fumacê, principalmente o mosquito da dengue, que às vezes muitos criam ele em casa, mas muitas vezes a chuva também, quando acontece muita chuva, naqueles lugares onde a população não vai, aqueles cantos que não vai ninguém também, às vezes o carro fumacê, eu não sei, eu estou querendo que alguém do Poder Executivo venha dar uma resposta para a gente, se é o meio ambiente, como é que está o meio ambiente, se não pode ter mais o carro fumacê, que a gente tem que criar uma alternativa para a gente evitar um pouco, né, que venha acontecer mais doenças em relação ao mosquito da dengue. E o fato mais importante também que eu quero passar para as pessoas, que quando eu falei aqui no projeto das ciclofaixas, nas vias expressas, tenho até que informar a todos vocês que hoje a gente sabe que o prefeito realmente está procurando fazer direitinho. Na Transcarioca, por exemplo, a ciclofaixa, a ciclovia já está acontecendo. Então, acho que cada vereador aqui é responsável, tá,
para fiscalizar o prefeito. Então, eu costumo dizer isso, porque onde eu se encontro com as reuniões do prefeito, eu costumo dizer, nós somos vereadores para cobrar o prefeito, independente de qual que seja o partido, que a gente foi eleito exatamente para a gente reivindicar o direito da população. E o vereador tem uma responsabilidade muito grande dentro do seu reduto, das suas comunidades, que é responder pelo povo. Então, nós, vereadores, nós somos responsáveis pelas comunidades, como os presidentes das associações de moradores são responsáveis pela comunidade. Depois vem os vereadores, e os vereadores têm que estar aqui para cobrar o prefeito. E tudo que se prometeu em campanha, nós temos que gravar, e quando o prefeito for eleito, a gente tem que cobrar, independente de ser o contrário ao governo. Nós temos que cobrar, mesmo quem não é contrário ao governo tem que estar cobrando. Porque eu falei aqui também sobre os cadeados que estavam com choque de ordem, foi arrancar as bicicletas dos postes. Graças a Deus, o prefeito foi lá no outro dia e decretou que poderia colocar cadeado, porque nós precisamos de bicicletário. Nós estamos desenvolvendo um incentivo à prática de esporte. Eu, como vereador, eu estou fazendo a minha parte, que eu estou vindo de bicicleta às quarta-feiras, não é para querer me aparecer, porque no dia que vocês verem eu vindo com a melancia na cabeça, vocês vão saber que realmente eu vou estar querendo aparecer. Então, ainda não chegou a esse ponto, não. Espero que não venha a ser preciso de eu colocar a melancia na cabeça para passar as minhas ideias, não só para o Poder Executivo, como para meus parceiros dessa casa. Nós estamos juntos aqui para somar. E respeito é bom, eu acho que todo vereador gosta. Aquele abraço a todos, carinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros presentes. Queria aqui registrar que no dia de ontem, dia 12 de outubro, comemoramos o Dia da Criança, enfim, mas o motivo também de estarmos aqui parabenizando é no sentido de que as pessoas que participaram das manifestações em 17 estados do nosso Brasil, em relação ao câncer da nossa sociedade, quer dizer, da nossa classe política, enfim, da sociedade de maneira geral, que é a corrupção, em todos os polos. Objetivamente, as pessoas que foram às ruas falaram e demonstraram que já não dá mais para tolerar tanta corrupção no nosso país. O movimento no nosso estado foi um movimento mais tímido do que o anterior. Número de pessoas estimados pela Polícia Militar, em torno de 2.000 pessoas. E, de novo, sentimos a ausência da juventude, dos estudantes. Foi um feriado, enfim. Mas fica aqui, de novo, o lamento de que precisamos todos nos unirmos para dizermos, pelo menos darmos um basta a essa desgraça que é a corrupção. E isso é importante dizer, senhor presidente, que quando já me manifestei na ocasião anterior, quando a manifestação foi aqui na Cinelândia, não tive a oportunidade de ir, ontem também não tive em função dos meus trabalhos, mas eu gostaria, e parece que também, senhor presidente, o grupo que organizou teve meio avesso à participação dos políticos. Mas eu peço que reflitam, porque como em todas as profissões, nós temos maus e bons profissionais em todas as áreas. E a política, o senhor é o exemplo disso, claro, de que tem pessoas íntegras, pessoas que estão do lado exatamente da opinião de que a corrupção ela vai realmente cada vez mais minar todas as instituições. E isso eu quero chamar a atenção que em Brasília a manifestação foi um pouco maior, mas não podemos aqui abaixarmos a cabeça e entendermos, por exemplo, que a lei da ficha limpa continue sendo colocada de lado. É importante que nós possamos fazer a nossa parte. E aqui, nesta casa, já sei que também temos um projeto que possa estender também até os cargos comissionados,
que todos que possam ser contratados, cargos comissionados, também possam ser ficha limpa. Isso daria exatamente mais credibilidade ao trabalho executado pelo parlamentar. Então, eu quero aqui apoiar, quero dizer que é um caminho sem volta, só peço apenas que não esmoreçam, que os organizadores aí das redes sociais, quer dizer, essa é uma empreitada que começou com as redes sociais, mas que isso a gente possa ganhar corpo, para que a sociedade possa participar. Quando eu cito a ausência dos estudantes, sei que a UNE tem uma participação política, partidária até, mas eu acho que nós não podemos deixar de cobrar que os estudantes façam a sua parte. Quando disse aqui, na semana passada, que os estudantes têm o poder, não só de colocar os políticos, como de retirar os políticos, como foi no caso do impeachment do Collor. Então, preciso aqui chamar a atenção de todos os companheiros vereadores, que a gente possa estar sempre dando voz ativa a essas manifestações, porque eu tenho certeza que quando estivermos aqui lutando para que a corrupção seja realmente objeto de vigilância de todos nós, nós teremos a vitória no sentido de que qualquer cargo eletivo precisa ser precedido de uma análise muito criteriosa, principalmente nas questões do histórico desse cidadão que pleiteia o cargo público. Nesse sentido, estendo também ao funcionário público, que é claro, quando se vai fazer um concurso público, pedem atestado de bons antecedentes, não é isso? Então, por que, num cargo eletivo, não abraçarmos também desta forma? E aí, quando a ficha limpa vem, infelizmente tenho visto aí os tribunais questionando a inconstitucionalidade, e aí não se coloca ela para valer. Espero que na eleição de 2012, porque as pessoas às vezes colocam assim, deixa a cargo do cidadão. O cidadão é que vai fazer essa avaliação. O crivo do cidadão é um crivo democrático, acho muito importante, mas, infelizmente, algumas pessoas votam, às vezes até sabendo que aquele cidadão que se candidata a um cargo público eletivo, ele tem um antecedente, no mínimo nebuloso. Ninguém aqui está para pré-julgar. A nossa Constituição diz que ninguém é culpado, até se prove o contrário. Nós aqui não queremos o pré-julgamento, mas queremos que haja uma análise criteriosa. E eu acho que isso, a justiça estará cumprindo o seu papel. Eu teria outro tema aqui, mas a voz já está até falhando, porque ontem trabalhei muito. Mas eu queria falar, e também hoje vejo no noticiário, que o Conselho Nacional de Justiça fez um comentário sobre a necessidade de fechar de forma imediata a unidade lá, Padre Severino. Claro que nós sabemos, e a matéria mostra no jornal O Globo, os problemas de superlotação. Nós acreditamos, a Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes, inclusive, já pediu a oportunidade de ser recebida naquela unidade, porque entendemos que a superlotação é um dos problemas daquela unidade, que até uma unidade de triagem, na verdade é uma unidade provisória. Essa é um tempo de 45 dias que esse jovem que está ali aguardando que possa ser transferido. Nós temos o Educandário Santos Expedito e a Escola João Luiz Alves, que essa sim, o jovem vai cumprir ali a sua medida socioeducativa, mas o educandário, quer dizer, nós aqui temos que dizer que o Padre Severino, dificilmente esses jovens ficam lá só 45 dias. E aí é que a gente pode ter esse problema agravado. Mas vamos aqui pedir que o governo do Estado cumpra de imediato essa determinação. O Conselho Nacional de Justiça não tem o poder de fechar aquela instituição, mas sei que o governador
também está sensível a esse problema, tanto é que já estão construindo uma nova unidade, mas também não adianta. Se nós não conseguirmos abraçar de forma efetiva que essas outras unidades possam estar cumprindo o seu papel de tentar reinserir esse jovem à sociedade com um programa educativo, preventivo, nada vai adiantar. Se abrirem uma unidade de 50 leitos, quer dizer, dormitórios, tenho certeza que a demanda vai ser o dobro. Como se for de 500, tenho certeza que se não mudar esse modelo, pouco vai modificar essa realidade cruel. Já foi assim no caso da FUNABEM, no caso da FEEM, e nós não estamos encontrando melhoras. Então é importante que aqui o governador Sérgio Cabral sabe do problema e que a solução de dar melhores condições físicas a esse espaço seja de imediata tomada, porque no mínimo isso é o que hoje aponta para esse problema ser cada vez maior. Então que haja de forma conclusiva essa modificação, principalmente oferecendo a esses jovens que estão ali acomodados. Nós vimos na matéria, senhor presidente, jovens e adolescentes, e aí até 17 anos, né? Eles lá dormem 2 numa cama, e a gente vê isso do lado desumano das coisas, mas também precisamos que haja um envolvimento maior para que a solução possa ser imediata. Então, eu queria aqui apenas fazer esse registro e agradecer a oportunidade. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o próximo orador é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Prezado vereador Dr. Ivanir de Mello, presidente da sessão nesta tarde do dia 13 de outubro, prezados caros vereadores aqui presentes no plenário, amigos que aqui trabalham, assessores, equipe técnica da Câmara. Eu, na verdade, ouvi aí um pouco a fala do vereador Tio Carlos, que ao final relatava a questão lá do Padre Severino. Nós, de fato, temos que ter um cuidado muito intenso com as políticas que são colocadas em relação a esses espaços, porque o Brasil, que ainda tem uma democracia engatinhante, uma democracia que ainda caminha para se efetivar e para se consolidar, ele não pode dar passo atrás. Um passo atrás na democracia é um passo atrás para a construção daquilo que nós não queremos, que é a negação do Estado democrático de direito. Nós precisamos, de fato, discutir isso, e essa pauta não pode ser trazida para nós apenas pelos jornais. Como parlamentares que somos, temos que debater isso com o Executivo, temos que debater isso com as instâncias que discutem a manutenção desses espaços e a qualificação dos profissionais que trabalham nesses espaços. Eu hoje ocupo a tribuna, estou vindo de um bate-papo na TV Comunitária Rio de Janeiro, onde discutíamos lá o acesso à cultura, um programa do governo federal chamado Cultura Viva, em que nós debatemos hoje, agora 13h, debatimos sobre o fomento à cultura, inclusive nesse entendimento de que quando a cultura se dá, as oportunidades chegam, de que quando a cultura se dá, de que quando a cultura é fomentada, as pessoas que usufruem, não desse benefício, porque não é benefício, mas desse direito de fazer cultura, de se educar e de fomentar em sua vida o desejo de, pela cultura, transformar a sua existência e a sociedade, nós, de fato, teríamos menos problemas com a questão da violência, da criminalização, etc. Eu gosto sempre de lembrar o presidente Lula, que é um homem que teve pouquíssimas oportunidades de estudo
pouquíssimas oportunidades acadêmicas, mas que fez dos seus 8 anos de governo um olhar criterioso para ajudar nesse processo de construção da educação. E o presidente Lula dizia uma expressão que eu considero muito rica, e não apenas dizia isso como chavão de processo eleitoral, mas pelo fato de, só para um dado, o estabelecimento de 214 novas escolas técnicas construídas nos seus 8 anos de governo, disse com esse dado concreto, disse que em contraposição a 108 existentes em mais de 100 anos de república, então o presidente Lula disse com esse dado concreto que se nós investirmos R$1 que seja na educação, nós economizaríamos 100 outros reais em segurança pública. Isso é uma realidade. Os países que têm investido em educação têm dado prova concreta dessa realidade. Quando investe-se em educação, economiza-se na área da segurança pública, por exemplo. Então, hoje estávamos lá conversando sobre isso, o fomento à cultura, para que em todos os espaços da cidade do Rio de Janeiro a cultura esteja, para que a cultura, que é uma política que está inteiramente alinhada, amalgamada, misturada com a educação, possa ajudar no processo de transformação da nossa sociedade. Quero lembrar também, falando em educação, que existe um grupo na educação que também fazem parte do cotidiano da escola e que comemora o seu dia no próximo dia 16 de outubro, que são as merendeiras. 16 de outubro, dia da merendeira. E por que eu faço essa lembrança? Porque eu e outros vereadores, mas eu muito firmemente travei uma luta junto ao Executivo para que as merendeiras aprovadas no concurso de 2008 tivessem, de fato, a oportunidade de serem convocadas, chamadas pelo poder público, e já estão na sua totalidade. As 320 que não tinham sido chamadas, já estão, ou já tomaram posse, ou estão no processo de apresentação de documento e no processo de exame de saúde. Então, parabenizar as merendeiras pela sua luta, pela importância do seu trabalho no processo de educação também de nossas crianças, porque se estão no espaço da escola, também são profissionais da educação. Profissional da educação não é só o professor que tem o giz na mão. Profissional de educação é todo aquele que participa do cotidiano da escola e que faz a educação funcionar. E eu queria também, senhor presidente, porque aproxima-se a terça-feira, dia 18, que é o Dia Mundial pela Democratização da Mídia, queria também fazer aqui um novo alerta a respeito de uma grande manifestação que teremos no dia 18 de outubro, terça-feira próxima, em diversas partes do Brasil, e certamente em todas as capitais brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro, essa manifestação dar-se-á aqui no Buraco do Lume, Praça Mário Lago, confluência da Rua São José com Rio Branco, e caminhará depois até aqui a Cinelândia. Uma grande manifestação pela democratização da mídia. E aí eu queria fazer alguns questionamentos que o movimento Fale Rio, que é a frente ampla pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação, aqui do Estado do Rio de Janeiro, questionamentos que tem feito a nós e que desembocarão nesse dia 18, nessa grande manifestação. Abro aspas, porque o texto não é meu, o texto é da Fale Rio. Você acha estranho que 95% dos meios de comunicação no Brasil sejam privados, comerciais, e somente 5% sejam estatais ou públicos? Você também acha estranho que, ao mudar os canais de TV ou de rádio, a sensação é de que a programação é quase a mesma e predomina a mesmice e o pensamento único? Você fica revoltado cada vez que a Anatel e a Polícia Federal invadem comunidades e universidades para fechar rádios comunitárias e rádios livres, reprimindo a liberdade de expressão? Você fica indignado quando as mídias do PIG, o partido da imprensa golpista, divulgam notícias falsas, deturpam e falseiam os fatos e manipulam a informação? Você já se deu conta de que a internet é uma grande ferramenta de democratização da comunicação, mas que falta uma banda larga barata, de boa qualidade para todos?
Você não acha demais o massacre publicitário a que são submetidas as nossas crianças diariamente com apelos ao consumo desenfreado na televisão? Você nunca se perguntou por que em todos os países democráticos e civilizados do mundo existem leis e órgãos que regulamentam as atividades de comunicação, mas que no Brasil nada disso existe? Diversas entidades da sociedade civil elaboraram um programa, uma proposta, com princípios para um novo marco regulatório da comunicação. O governo federal, através do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já anunciou que até o final do ano será colocado em consulta pública um projeto para mudanças na legislação do setor de comunicações. Diversas entidades da sociedade brasileira preparam uma proposta com os principais itens para garantir a ampliação da democracia e da cidadania no novo marco regulatório das comunicações. Ela ficou em consulta popular por 30 dias, período onde qualquer pessoa ou entidade pôde debater e debateu, e pôde fazer e fez novas sugestões. O resultado final deste processo foi reunido em um documento que será entregue ao Ministério das Comunicações no próximo dia 18, quando comemoraremos o Dia Mundial pela Democratização da Mídia. Serão realizados atos públicos em vários estados brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, será realizado um ato político-cultural, no Buraco do Lume, na confluência da Rua São José com a Avenida Rio Branco, às 16 horas, na próxima terça-feira, dia 18. Antes disso, uma comissão de entidades entrega cópia da plataforma na delegacia do Ministério das Comunicações, na Rua 1º de Março. A plataforma para um novo marco regulatório das comunicações pode ser lida em www.comunicaçãodemocrática.org.br, www.comunicacaldemocratica.org.br, tirando o cedilha e tirando o acento em cima do A. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e também as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, é preciso que a sociedade toda se mobilize para que nós trabalhemos numa ótica de contra-hegemonia a isso que está colocado. A contra-hegemonia disso que está colocado em termos de comunicação, porque aquilo que a grande mídia divulga não é a verdade absoluta. Existem outras verdades que devem ser contrastadas e que devem ser colocadas. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência aí no tempo excedido da minha fala. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número de autoria do senhor vereador Elton Babu. Requeira a nobre mesa diretora, na forma regimental, a exclusão da pauta, em definitivo, da ordem do dia semanal, projeto de decreto legislativo 178 de 2011, de minha autoria, que susta os efeitos do decreto 25.155, de 21 de março de 2005, que altera a vinculação do bairro de Sepetiba. Senhores vereadores que aprovam, por favor, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 1435 de 2011, da nobre vereadora Rosa Fernandes, requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Rodrigo José Santana, ator conhecido por todos nós como Rodrigo Santana, por relevantes serviços prestados ao teatro e à TV, tendo chamado a atenção não só pelo seu talento, como pela clara manifestação de amor à cidade do Rio de Janeiro. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Requerimento 1436 de 2011, da nobre vereadora Márcia Teixeira. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Gessi de Oliveira Sarmento. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Eliomar do PSOL. Nobre vereador Brizola Neto, que preside os trabalhos desta sessão, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu solicitei um comunicado de liderança para tecer algumas considerações sobre matéria publicada no jornal O Globo, que trata exatamente da opinião do jornal e, em paralelo, tem a minha opinião também. Só que a opinião do jornal O Globo não trabalha como deveria trabalhar a verdade dos fatos. E faz considerações que realmente não corresponde de forma alguma àquilo que se espera, pelo menos quando se anuncia, sobre o legado que deva ficar para a cidade do Rio de Janeiro por conta da realização aqui 2014 Copa do Mundo e 2016 Olimpíadas. E cita nominalmente a Vila Autódromo. A Vila Autódromo eu conheço de muito tempo. A Vila Autódromo não é área de risco. Começa por aí. Segundo, a Vila Autódromo pode até existir uma parte dela que esteja em área de preservação ambiental, mas que os moradores reconhecem e que concordam em entrar num processo de negociação. Não tem nenhum problema. Porque os moradores daquela área, eles detêm o título que é exatamente direito real de uso por 99 anos. Isso equivale a um título de propriedade. Ninguém pode tirá-los de lá. Na época dos Jogos Pan-Americanos, para a Pan-Americana aqui no Rio de Janeiro, o alcaide César Maia tentou fazer isso e não conseguiu. Agora, com a experiência adquirida naquela época, o alcaide atual, Eduardo Paes, aproveita, constrói nesta cidade um estado de exceção, que é o que nós vivemos, e aí ele diz que vai realmente colocar as pessoas para fora de lá. Sem conversar uma vez sequer com os moradores ou a representação dos moradores. Isto é o que é pior. O que os moradores têm conhecimento é tudo através daquilo que é publicado na mídia. Não vai uma pessoa lá representando o governo municipal para dizer o que se pretende fazer com aqueles moradores que lá estão há muitos anos. São poucos anos, não. Há muitos anos. Então, eu acho que é bom a gente repor a verdade na medida que a gente começa a demonstrar. Eu conheço a área, conheço os moradores, tenho tido contato desde a época do Jogo Pan-Americano com eles. Inclusive, tem uma lei que é resultado de um projeto meu que transforma aquela área em área de especial interesse social.
Então, eu acho que, inclusive, eu já fiz um pronunciamento recente nesta casa, mostrando que o projeto original do Parque Olímpico está lá no desenho que foi publicado numa matéria do Globo, no desenho, exatamente a área da Vila Autódromo vai ser preservada. Está lá. Então, por que agora, de uma hora para outra, muda-se a história? Para atender única e exclusivamente o setor, a ganância do setor imobiliário? Então, não é... Eu sempre faço questão de afirmar aqui, tenho o maior orgulho da cidade do Rio de Janeiro acolher esses 2 mega eventos que estão previstos, 2014, Copa do Mundo, 2016, Olimpíadas. Mas nós não podemos, de forma alguma, por conta disto, desconhecer a importância das pessoas que moram, vivem, trabalham e constroem a riqueza da cidade do Rio de Janeiro. Apenas porque são pessoas simples. Eu já estive presente em várias comunidades que, inclusive, já foram removidas. Remoções feitas com truculência, totalmente desrespeitosa, desumana e perversa, chegando, inclusive, à crueldade em algumas delas. Vereador aqui provavelmente não sabe o que é o desespero, ou vê o desespero de uma família que chega um caminhão na sua casa, caminhão este com pessoas da Prefeitura do Rio de Janeiro, servidores da Prefeitura, gente da Guarda Municipal, gente da Polícia do Estado, exatamente para entrar na casa de um cidadão ou uma cidadã, retirar seus pertences, colocar em cima do caminhão, não dá satisfação a ninguém. Você não sabe o que você assistir isso, o desespero de uma mãe com filhos, vendo isto e sem ninguém para chegar e dizer, não pode ser feito desta maneira. É isto, e por isso que eu tenho me colocado aqui, não contra Copa do Mundo e Olimpíadas serem realizadas na cidade do Rio de Janeiro. O que eu tenho me colocado contra é exatamente a forma como se está fazendo determinadas coisas na cidade do Rio de Janeiro e utilizando como justificativa exatamente esses 2 mega eventos, quando a justificativa não corresponde à verdade. Quando a justificativa não corresponde à verdade. O último pronunciamento que eu fiz aqui, a semana passada, eu denunciei, inclusive, empresas que venderam para a Prefeitura por 19,9 milhões de reais, e a empresa que vendeu para a Prefeitura uma área lá na Barra, uma empresa que deu 200 mil reais para a campanha do senhor Eduardo Paes. Isso é uma imoralidade, no mínimo, no mínimo. Agora mesmo eu estava lendo um jornal, um artigo aí, uma comissão que se instalou em São Paulo, exatamente para fazer uma comparação do que tem sido feito até hoje, nesses mega eventos em várias cidades, pegando Sydney, pegando Atlanta, pegando Atenas, Barcelona, porque tem algumas realizações que têm dado certo, tem outras que não têm dado certo. Atenas até hoje sofre consequências, e as consequências que a gente está vendo aí da Grécia, muito por conta exatamente das Olimpíadas que aconteceram lá. Gastou dinheiro que não tinha e o que não devia, e agora tem enormes dificuldades nas mãos dos banqueiros internacionais, e aí trazendo problema até para o conjunto da Europa. Aqui no Rio de Janeiro, a coisa não vai como deveria ir.
Então está se fazendo o que não deve ser feito. Infelizmente, depois as consequências, quem vai pagar é o povo. É o morador, é o cidadão, a cidadã, principalmente aqueles mais simples da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu realmente lamento profundamente, mas enquanto eu for vereador, eu realmente vou aqui me pronunciar a respeito das coisas erradas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, tendo como patrocinador exatamente o alcaide Eduardo Paes. E se aqui eu sei que às vezes, infelizmente, aqui não tem a ressonância que deveria ter, no sentido de que os pares ouvissem, debatessem, fizessem uma reflexão, contraditassem, mas não é isso que acontece aqui. Então, às vezes, de repente, a gente tem até que ir para as ruas, onde provavelmente a gente é melhor ouvido, a gente é melhor entendido, a gente é melhor considerado. De maneira, senhor presidente, que a comunicação de liderança que eu gostaria de fazer era nesse sentido. Quer dizer, aquilo que foi colocado como opinião do jornal O Globo e aquilo que está sendo publicado como opinião do nosso mandato a respeito exatamente do que se pretende fazer na cidade do Rio de Janeiro, principalmente em se tratando de remoções que esta cidade já foi traumatizada. Na época do governo Lacerda, secretária Sandra Cavalcante está aí até hoje, chegaram até matar mendigos e jogar no Rio da Guarda. É o que é noticiado pela mídia da época. Não é? E a gente não quer que se repita exatamente isto novamente, onde pessoas são colocadas na miséria, passa a ter uma vida mais precarizada e sem ter o olhar do poder público que deveria exatamente ver e tomar providências em relação a um tratamento bem melhor que deveria ser dado para as famílias simples, trabalhadoras, honestas, cumpridoras dos seus deveres, mas que infelizmente não detêm poder aquisitivo elevado. Então o tratamento tem sido desta maneira. Eram essas considerações, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Eliomar Coelho. Pela ordem, nobre vereador do PV, Paulo Messina. Obrigado, nobre presidente Leonel Brizola Neto. Nobres colegas, o que me traz ao microfone de à parte na sessão de hoje é chamar a atenção de Vossas Excelências para o fato de que estamos na iminência de criar mais cargos para a área de educação, quais sejam o secretário escolar, né, que vai ter atribuições administrativas, e mais cargos de direção de escolas e creches, especialmente creches para EDIs, né? Mas o que eu queria realmente dizer para vocês, usando essa premissa, né, de criação de cargos, é que está chegando ao meu conhecimento, de uma maneira bem preocupante, nos últimos meses tem se intensificado muito, é uma série de descasos, de arbitrariedades que estão ocorrendo, aparentemente, na biometria, né, na perícia médica da Secretaria de Administração. O que está ocorrendo na prática é que os candidatos são aprovados e ficam barrados na biometria pelos mais absurdos motivos. Eu vou ler para os senhores, rapidamente, um trecho de uma das centenas, não foi uma, não foram duas, centenas de denúncias. Isso é importante, tem a ver com a ordem do dia, porque esses projetos serão votados aqui e precisamos combater essas arbitrariedades da perícia médica, da biometria. Lê o texto.
diz a candidata já aprovada e chamada para tomar posse. Eu fiz um concurso público e fui chamada em agosto, agora em 2011, para tomar posse. Quando nos apresentamos, eles pedem que levemos um raio-x de tórax, exame de vista e eletrocardiograma. Levei tudo, mas ao entregar a perita, que me chamou, olhou os exames e mandou eu tirar a blusa, minha calça comprida e me deixou de calcinha e sutiã. Eu fiquei extremamente constrangida, não esperava passar por esses exames. Deitou-me na maca, examinou meus seios, barriga, perna, pés e pescoço. Mandou que eu me sentasse. Perguntou se eu fiz alguma cirurgia e qual era. Mandou balançar as pernas, verificou minha pressão, que estava alta, mas é claro que estaria. Pediu para eu ficasse de pé, virar de um lado, virar para o outro, colocar a mão em cima da cabeça, no ombro oposto, alternadamente ficar de cócoras e pediu que eu me abaixasse mais e mais, até não conseguir mais. Depois o joelho se encostava no chão e ela sorriu. Apalpou minha coluna da nuca até o cóccix. Examinou o meu pescoço. Enfim, me senti como aquelas mulheres que aparecem nos filmes e algumas reportagens de visita a presídio. Como se não bastasse, ela me disse que com 57 anos de idade não tenho idade para o serviço público, pois a idade útil de um funcionário público é de 30 anos. Eu estou lendo como está redigido, tá? Então perguntei, aí eu não posso trabalhar, por que não? E ela disse, não está no edital, mas você pode sim, se aposenta com a idade compulsória de 70 anos. Falou que minha pressão estava alta e que eu precisava passar por uma junta de mais 3 médicos. Solicitou que eu levasse novamente raio-x da coluna, 3 tipos de raio-x, ecocardiograma, teste ergométrico e voltasse com os exames. Voltei e passei por 3 médicos, as 2 fizeram o mesmo procedimento da primeira. Eu vou encurtar o texto. Depois de tudo isso, disseram que ela estava inapta. Entrou com o 3º recurso, 2º, 3º recurso e continua aguardando. Ainda está sendo dado inapto para ela. Eu vi você acendendo, Tânia. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta a gente ficar criando cargo público se a biometria faz um gargalo lá na frente. A área de educação está criando cargos, está buscando os cargos, mas a Secretaria de Administração está rejeitando todos. A maior parte desses concursados estão sofrendo operação padrão. E eu me pergunto se esse procedimento é permitido ser feito. E tem mais. Quando esses candidatos ficam barrados, o que acontece na prática é que a Secretaria de Educação, como não pode esperar indefinidamente pelo preenchimento das vagas, começa a chamar as pessoas lá de baixo enquanto ainda estão em recurso. E aí nós temos candidatos procurando o Ministério Público, candidato em recurso, que acabam embolando toda a lista, toda a fila, porque você começa a passar gente que estava depois na fila na frente. Por isso, nós estamos solicitando a atenção dos colegas para que nos ajudem na cobrança da Secretaria de Administração e vamos pela Comissão de Educação promover uma audiência pública, chamar tanto o Secretário de Administração quanto a Educação para que a gente consiga resolver esse problema. Sei que não há muito para comemorar, mas queria deixar aqui, em nome da Comissão de Educação e Cultura, os parabéns pelo Dia do Mestre, que será amanhã no sábado, e o ponto facultativo, é isso, Sá, que será segunda-feira, né? O ponto facultativo na área de educação no 17 de outubro. Parabéns aos professores e vamos continuar nessa luta aí para todos. Obrigado, presidente. Comunicação de liderança, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Messina. Comunicação de liderança do nobre vereador Tio Carlos, por favor. Obrigado, senhor presidente. Queria, na verdade, registrar e convidar todos os companheiros para que pudessem participar da audiência pública que vai acontecer amanhã aqui nesta casa, para tratarmos um PL que visa a mudança do ECA. A vereadora, quer dizer, a hoje deputada federal Lilian Sá, pediu que nós pudéssemos fazer um amplo debate para trazermos aqui à tona a conhecida, quer dizer, está sendo colocada, o PL é o 7.672, mas é mais conhecido como a Lei da Palmada. Então, amanhã estaremos aqui, às 14 horas, convido os companheiros que estão aqui presentes, e, além disso, teremos aqui alguns deputados federais, justamente para que a gente possa avançar e colaborar nessas discussões. Então, queria deixar esse convite aqui aos companheiros. Queria aproveitar também a oportunidade de registrar as felicitações aí pelo Dia dos Professores. Pois bem, pediria ao prefeito Eduardo Paz que pudesse dar um presente especial à secretária de Educação também, que pudesse ver com carinho o tão sonhado plano de cargos e carreiras que é tão sonhado e almejado por toda essa categoria. Então, acho que nós temos todos aqui que batermos palmas de pé
a todos os profissionais que se dedicam a sua vida à educação. Infelizmente, conhecemos uma realidade do nosso país que, principalmente, os servidores públicos profissionais da educação não são valorizados, ou pelo menos tanto quanto mereciam ser. Então, aqui, deixo as minhas felicitações e considero, assim como o Dia da Criança, que todos os dias temos que dar parabéns àqueles profissionais vocacionados para realmente formar a nossa, todas as crianças e a sociedade de uma maneira geral. Eu sou um fã e admirador a todo mestre, então eu quero aqui registrar as minhas felicitações. Só agora, apenas para concluir, senhor presidente, em cima do que o nobre vereador Leomar Coelho colocou, eu conheço bem a Vila Autódromo, sou daquela região, sei que vai ser muito difícil, nobre vereador Leomar Coelho, aquela comunidade não ser removida dali, e o que eu acho é que nós temos que fazer, o que fizemos aqui já há uns 3 ou 4 meses, buscarmos aqui para que essa comunidade não seja removida de forma arbitrária, de forma covarde, como até temos aí, infelizmente, não conseguimos a CPI das remoções, né, infelizmente, mas temos que estar atentos. Acredito que aquela comunidade, ali conheço e digo que não tem só morador humilde, não, nós temos até moradores de classe média ali, casas de 3 andares, e acredito que essas pessoas realmente estão discutindo o valor das suas indenizações. Mas acredito também que tem aquele que tem a sua única forma, o seu único patrimônio, aquela moradia humilde, esse está muito preocupado. Mas vi noticiado também na imprensa de que o prefeito Eduardo Paes está pensando em acomodá-los até próximo da região, porque muitos que moram ali trabalham naquelas imediações. Eu sou contrário àquela remoção sórdida, daquela covarde, só conte comigo, por isso assinei a CPI. Mas entendo às vezes, que se essa remoção for feita com dignidade, com um valor de indenização honesto, que dê a ele condição de conseguir uma outra residência, e aí eu não tenho como lutar contra isso, mas tenho como estar, assim como o senhor, vigilante, para que não possam ser cometidos arbitrariedades e covardias, como já vimos em outras comunidades. Então, em relação à Vila Autódromo, sei que, apesar de não estar ali no projeto olímpico, conforme Vossa Excelência disse, mas acredito que aquele entorno ali da Lagoa de Jacarepaguá vai ser inevitável. Por isso, quero aqui estar solidário a todos os moradores, quero, se o prefeito Eduardo Paes e todos, o executivo de uma maneira geral, entender que tem que ser removido, que faça, mas que não deixe de respeitar aqueles moradores. Conforme Vossa Excelência já colocou, eles têm ali o título, não sei o instrumento em si, se é um título de propriedade, mesmo que seja precário, o senhor falou de 99 anos, mas enfim, se forem removidos, nós vereadores temos que estar todos atentos para que não seja cometido ali covardia. E aí, quero aqui somar esforços a Vossa Excelência. Então, eu queria deixar aqui o registro, aí, no sentido de, mais uma vez, dizer que conheço a comunidade, quero que fique bem claro que são pessoas que têm ali, sim, naquela comunidade, algumas pessoas humildes, mas tem pessoas ali que são investidores do mercado financeiro e moram em apartamentos, quer dizer, em residências de 3 andares. Quanto a esses, com certeza não terão o meu apoio, mas aqueles mais humildes, estamos juntos para essa luta aí, que é uma luta muito grande. Muito obrigado, senhor presidente. Excelência, só para complementar uma informação. Pela ordem. Pela ordem, nobre Messina, vereador, a vereadora Sônia Rabelo tinha anteriormente pedido a palavra. É encaminhamento de liderança, vereadora? Por favor. Nobres colegas, gostaria de aproveitar essa oportunidade para comentar, fazer um encaminhamento e uma comunicação de liderança sobre 2 assuntos. O primeiro sobre professores, que já foi mencionado aqui. Dia 15 de outubro, Dia dos Professores, nós pedimos
e encaminhamos à secretária um pedido para cumprimento da lei federal, a Lei Federal 11.738, que essa lei estabelece o piso nacional dos professores. O piso nacional dos professores, aparentemente, está sendo cumprido aqui no âmbito do município. O que não está sendo cumprido no âmbito do município é a garantia para que os professores tenham 1/3 do seu horário para a preparação de aulas. Os nossos professores do ensino fundamental, que trabalham um turno, eles trabalham um turno inteiro dentro da sala de aula, de 7 da manhã a 11h45. E esses professores não têm nenhum espaço para preparação de aula, conselhos de classes descontados do seu tempo e tempo para corrigir trabalhos escolares. E essa lei federal determina que 2/3 do tempo dos professores seja para interação com os educandos, portanto, dentro da sala de aula, e 1/3 fora da sala de aula. É essencial que o município do Rio de Janeiro cumpra a lei federal e espero que não passe do dia 15 de outubro, que é dia dos professores, uma atitude da Secretaria Municipal de Educação em dar cumprimento à lei federal que determina que seja garantido aos professores 1/3 do seu tempo para a preparação de aula. Isso é essencial, não só pela qualidade do ensino, para garantir a qualidade do ensino, como para a saúde dos professores. Porque nós sabemos que dar aula talvez seja dos trabalhos mais exaustivos que é demandado de um profissional. A segunda comunicação, senhor presidente, diz respeito à proposição feita pelo órgão federal IPHAN para que a cidade do Rio de Janeiro se torne paisagem cultural como patrimônio da humanidade. Esse título é mais do que merecido para essa cidade. A questão é que a comitiva da Unesco esteve aqui na semana passada, nessa cidade, e a Comissão Especial de Patrimônio Cultural dessa casa escreveu tanto a Unesco na França como a representação na América Latina para que a comitiva se inteirasse com a Câmara de Vereadores, para que a Câmara de Vereadores primeiro tivesse conhecimento do que está se propondo para essa cidade. Segundo, que tivesse a oportunidade, como representante do povo, de ser ouvida. Simplesmente isso. Ou seja, a proposição da cidade para ela que se torne patrimônio cultural, proposição essa que é baseada em algumas áreas do território e que é baseada na salvaguarda que os cidadãos dessa cidade têm com o seu território e que esses cidadãos são legitimamente representados por todos os 51 vereadores dessa Câmara. Como é, senhor presidente, que isto é encaminhado para um órgão internacional com um pedido sem dar a menor bola, para dizer assim, coloquialmente, sem dar nenhuma informação, quase com menosprezo, a simplesmente informar a esse poder legislativo municipal, legítimos representantes do povo dessa cidade. E pasmem os senhores, se os senhores abrirem o site do IPHAN, no portal, que no dia 10/10 dá a notícia de que essa comissão da Unesco esteve aqui no Rio, ainda fala que a visita feita por esse comitê à área do Parque do Flamengo, Marina da Glória, que está sendo revitalizada por um grupo empresarial de grande poder econômico, a última notícia diz o seguinte, que a sociedade civil carioca foi representada pela empresa EBX e pela empresa ABC. Ou seja, agora
a sociedade civil carioca, para efeitos do governo federal e da Unesco, não é mais representada pela Câmara de Vereadores, mas sim pela empresa EBX, que suponho que seja do senhor Reik Batista, e interessado, evidentemente, na área da Marina da Glória, né, como proprietário da empresa que a gerencia, e pela empresa de propaganda ABC. Então, senhores vereadores, gostaria de comunicar aos senhores que estamos, mais uma vez, pela Comissão de Patrimônio, escrevendo à Unesco, reivindicando os legítimos direitos desse órgão do Poder Legislativo Municipal de ser o legítimo representante da cidade do Rio de Janeiro e de seus interesses. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Everaldo Teixeira Messina, vereador Messina do PV, tinha pedido pela ordem anteriormente. Por favor. Obrigado, excelência. Só rapidamente, eu esqueci de... Só para complementar uma informação que eu esqueci, o doutor Eduardo Moura bem me lembrou de um caso como esse. Esses casos que eu citei, não são só, repito, não é um, não são dois, são três, são muitos, né? Centenas. E, via de regra, essas pessoas, quando dados inaptas, quando elas sabem o motivo, elas vão para a rede privada, pagam do seu dinheiro, exames próprios, exames em médicos particulares, exames que contradizem a perícia para conseguirem se defender. Portanto, poucos são os casos que conseguem, de fato, recorrer, e quando recorrem e, de fato, levam os seus exames, comprovando, sempre esses exames contradizem a perícia que realmente está fazendo algum tipo de operação que não condiz com a realidade, e, por isso, a gente vai tentar fazer uma audiência pública no final desse mês, ou no máximo início de novembro, para esclarecer esses pontos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Messina. Com a palavra, senhor presidente, vereador Everaldo Teixeira. Senhor presidente, a minha colocação aqui é mais em forma de protesto. Como todos sabemos, o Cristo Redentor está completando 80 anos. Nenhuma vírgula, nenhuma referência, mesmo que fosse desairosa, ao Criador, que foi o presidente Getúlio Vargas, que foi o mentor, que foi quem viabilizou toda aquela obra, que é mais conhecida hoje, vereador Eliomar Coelho, do que a própria cidade do Rio de Janeiro. Então é necessário, qualquer obra realizada pelo presidente Getúlio Vargas, presidente, é necessário a gente fazer um cálculo. Então eu estava vendo lá nos jornais, 80 anos, então eu subtraí 80, deu 1931, nobre vereador Eduardo Moura. Exatamente para não citar o nome da maior figura brasileira, que foi o presidente Getúlio Dornelles Vargas. Infelizmente, vereadora Tereza Berger, sempre eles agem assim. Quando se investe, por exemplo, em educação, senhor presidente, eles citam, dão a nota da seguinte maneira, para procurar ofuscar a figura do presidente Getúlio Vargas. É o segundo maior investimento nos últimos 70 anos. Aí você pega a sua caneta, nobre vereadora Patrícia Amorim, e vai ver que coincide exatamente com o governo Getúlio Vargas. Então, era mais em forma de protesto, porque é sempre que se dá assim. Outro dia eu vi alguma coisa com relação à agricultura, nobre vereador Ivanir de Mello, e aí dizia, o segundo maior investimento nos últimos tantos anos. Eu fui lá, dava exatamente na figura do presidente Getúlio Vargas, exatamente do governo Getúlio Vargas. E eu não sei porquê, mesmo depois de morto, eles procuram ofuscar a figura do presidente Getúlio Vargas.
Outro dia eu estava na odontoclínica da Marinha e via lá, criado exatamente por ele, presidente Getúlio Vargas. Mas eles sempre procuram ofuscar, porque é uma espécie de revolta, porque foi exatamente o presidente Getúlio Vargas que implodiu a chamada República Velha, que o presidente da República era uma espécie de nomeação, em que o embaixador estava lá fora, não fazia um discurso sequer. E aquelas eleições fraudulentas que todo mundo sabe, se não sabe, leu, e o embaixador era eleito presidente da República, sem dar um passo, sem falar com ninguém, com 100% dos votos. Quando ele implodiu aquilo, que a mulher passou a votar, também deu direito à mulher entrar no serviço público, que a mulher nem era considerada cidadã, vereadora Tereza Berg. Porque se ela não votava, e o voto, como aprendi com a senhora, que é o exercício pleno da cidadania, se não votava, não era cidadã. Mas era isso, senhor presidente. Queria demonstrar aqui a minha indignação com os meios de comunicação. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Teixeira. Só queria lembrar aos nobres vereadores que a gente está aqui já há 42 minutos e sequer votamos nenhuma matéria. Eu pedi encarecidamente que a gente possa dar sequência à ordem do dia para que a gente possa, em seguida, encaminhar os projetos e para a votação. Por favor. Projeto de lei em tramitação especial de regime de urgência, segunda discussão. Em votação, projeto de lei 1097/2011, de autoria do Poder Executivo, que cria área de especial interesse social para fins de implantação de projeto de urbanização e regularização fundiária e da outras providências. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Fica dispensada a redação. Tendo sido solicitada a votação nominal pela senadora Sônia Rabelo. Por favor. Quem é aquela de branco? Sei quem é. A presidência vai encerrar a votação. Muda de aparelho. Muda de aparelho. A presidência vai encerrar a votação. Presente 14, não, 13, mas eu que não voto impedido pelo regimental. 13 vereadores votantes, não há quórum para deliberar a matéria, nem para dar continuidade. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira às 14h, 14 horas. Encerrada a sessão.